Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Esse é mais um novo programa aqui da TV Galáctica, História e Histórias da Ufologia. Então, qual é a nossa ideia aqui? Nossa ideia é a gente compartilhar um pouco da evolução da história da ufologia, porque muitas vezes nesses outros programas que a gente faz, com o Cosminho, com o Dorinho e tudo mais, a gente acaba tocando em nomes que para nós já são familiares, como, por exemplo, o incidente de Roswell, o Kenneth Arnold, Projeto Livro Azul, J. Allen Hynek, essas coisas todas, né? Então, para vocês que gostam de ufologia, mas não tiveram oportunidade de começar os estudos da ufologia desde o comecinho, então essa é uma forma que eu tenho de passar para vocês essas informações sobre casos mais antigos, sobre casos clássicos, e que ajudam a gente a compreender como é que está a ufologia hoje em dia e como é que está o assunto dos discos voadores hoje em dia. Beleza? Então, bem-vindos todos. Provavelmente a maioria já me conhece, Marcelo Borges. Eu pesquiso ufologia desde 1967, 68, mais ou menos. Isso quer dizer, pesquiso. Naquela época eu tinha 12, 13 anos, eu colecionava recortes da revista Cruzeiro, Manchete, até que em 1968, 69 foi lançado aqui no Brasil o livro do Erich von Däniken, que foi um precursor e que foi o livro que realmente me inspirou a dar continuidade e me aprofundar nesses estudos, né? Então, a minha ideia original era chamar o programa de Meu Marciano Predileto, que é uma brincadeira que eu ia fazer com o fato de que no começo da ufologia as pessoas achavam que os tripulantes, né, os pilotos dos discos voadores, eram os famosos homenzinhos verdes de Marte, né? Na verdade, eles não são verdes, eles são meio acinzentados, e não são propriamente de Marte. São de vários lugares, mas o principal é esse tipo aqui, o Gray, e o principal ponto de saída, o ponto de origem, planeta de origem dos Grays, é um planeta na constelação de Zeta Reticuli. Essa foi uma informação que a gente começou a ter em 1961, quando houve o sequestro, a abdução do casal Hill, Betty e Barney Hill. Eles eram um casal que estava voltando de um evento, voltando de uma viagem, em 19 de setembro de 1961, por volta das 10h30 da noite. Eles estavam na estrada e eles lembram de ter visto uma luz na frente deles, né? Uma luz que certamente era uma nave, e depois eles não se lembram de mais nada. Eles tiveram que fazer hipnose para se lembrarem daquilo que aconteceu com eles. Então, eles foram abduzidos, foram levados a bordo da nave, fizeram experimentos com eles, né? Tiraram amostras de tecido, tudo mais, e eles depois perceberam que eles ficaram com 4 horas perdidas. Esse tipo de coisa, tempo perdido, é muito comum em eventos de abdução alienígena, tá? A gente vai falar muito disso, o tempo perdido. Tem gente que realmente não se dá conta de quanto tempo passou lá. Eu não sei dizer se isso é efeito da hipnose a que as pessoas são submetidas, uma espécie de sugestão pós-hipnótica para os abduzidos não se lembrarem do que aconteceu a bordo da nave, né? Ou se é realmente algum tipo de distorção do espaço-tempo que acontece dentro da nave, principalmente quando as naves estão em movimento. Tá? Mas aí eu já me adiantei um pouquinho, já fiz uma digressão, então deixa eu ir direto no começo da brincadeira. O que é ufologia? Ufologia é uma expressão derivada da sigla em inglês UFO, né, que significa Unidentified Flying Objects, objetos voadores não identificados. Tá? Então, em inglês, OVNI é UFO. E a gente acha que a ufologia começou
quando começaram os voos tripulados, né? Mas não. Na verdade, houve casos de avistamento muito antigos. Já Alexandre o Grande viu discos voadores, Júlio César viu discos voadores. Em 1557 foi publicado um livro na Basileia, na Suíça, chamado Crônicas de Portentos e Profecias, de um autor chamado Conrad Licóstenes, que era uma antologia de monstros, incêndios, inundações e avistamentos inusitados. Nesse livro aparece a primeira imagem publicada, impressa, de um objeto voador não identificado. Em 1561, moradores de Nuremberg, na Alemanha, contam que viram uma batalha aérea, seguida pela aparição de um grande objeto triangular preto, voador. Né? Já era um triângulo voador, um delta, né? Um disco voador em forma de delta. Depois ouviram barulhos, tinham centenas de esferas no ar, cilindros e objetos de formas estranhas. Tá? Em 1566, também em Basel, vários objetos esféricos vistos no céu. 1663, moradores da vila de Roboziero, na Bósnia, observaram durante mais de uma hora as manobras de uma bola de fogo em cima de um lago. E em 1678, em Hertfordshire, foi publicado um panfleto tratando do caso do Diabo Ceifador, The Mowing Devil. O nome em inglês Crop Circles, hoje em dia a gente chama de agroglifo. Né? E o que são esses Crop Circles? Vocês já devem ter visto isso para lá e para cá. São aquelas marcas que aparecem em plantações de trigo, plantações de milho, tudo mais. O pessoal fala, mas isso aí é a criação de dois senhores ingleses que falaram que eram eles os autores, tal. Tá bom, só que esse caso de que eu estou falando é 1678. Nem o tataravô deles tinha nascido para eles poderem dizer que eram eles que fizeram os crop circles. Né? A colina aqui, a colina 36, tudo bem? Em pinturas antigas existem imagens de UFOs e humanoides? Existem sim. Gente, eu tenho um blog que está meio parado, que se chama Mais Coisas Entre o Céu e a Terra.wordpress.com, onde eu reúno imagens que são imagens encontradas em cavernas espalhadas pelo mundo. No mundo inteiro, vocês vão encontrar pinturas e entalhes de seres que parecem os Greys, né? Com essa cabeça grande, olhos grandes também, pintados no interior de cavernas, em paredões, em muros e tudo mais. Tá? No mundo inteiro tem isso. Se vocês quiserem alguns lugares específicos, vocês podem procurar, por exemplo, em Tassili. Tassili eu acho que é na África. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um instantinho para já poder contar para vocês. Nós temos... Espera lá. Se vocês procurarem Barrier Canyon, no Utah, o estado americano de Utah, tem pictogramas numa caverna que vão de 1500 até 7.000 anos atrás. Então você tem seres estranhos pintados nas cavernas e tudo mais. Na Itália, na região de Val Camonica, na Lombardia, você tem quase 300.000 petróglifos. Alguns deles são de seres com estranhos capacetes que parecem ter raios saindo da cabeça. Em Tel Brak, na Síria, você também tem entalhes em cavernas, pinturas em cavernas estranhíssimas. Em Onak Kindi, na Índia, vocês veem um disco voador com 2 tripulantes dentro, uma pintura de mais de 15.000 anos atrás. Em Kimberley, na Austrália,
vocês têm numa caverna os Andinas, que também eram muito parecidos com os desenhos que tem em Tel Brak na Síria. Aliás, um confunde-se com o outro, de tão parecidos que são. São sempre seres com cabeça grande e olhos grandes. É interessante a gente entender, gente, o seguinte. Se vocês forem ver, por exemplo, as cavernas, as pinturas em caverna mais fantásticas que tem, que são as cavernas da França, vocês vão ver que aqueles caras eram homens das cavernas mesmo, mas eles pintavam um bisão direitinho, tanto é que você olha aquela figura, você fala, isso aqui é um bisão. Você olha uma outra figura, você fala, isso aqui é um cavalo. Você olha uma outra figura, você fala, isso aqui é uma mão humana. Então, esses caras tinham capacidade de representar o que eles viam. Só que quando eles viam uma coisa que era realmente estranhíssima, um objeto luminoso soltando o que pareciam ser raios ou fogo, né, com seres que saíam de dentro, eles representavam aquilo como eles viam. Então, quando eles usavam um capacete de vidro que refletia, eles nunca tinham visto vidro na frente, eles faziam como se fossem raios saindo dessa cabeça, dessa pintura, né? Outro que é famoso é de Tassili. Tassili eu falei que era na África, e é mesmo. É no deserto do Saara, na Argélia. É de 6.000 a.C. Tem centenas, literalmente centenas de imagens que a gente encontra. A gente encontra até em pinturas muito mais recentes, pinturas religiosas. Existe uma pintura de uma igreja, se não me engano, na Rússia, que você vê dos dois lados da pintura, que é um quadro que mostra Jesus na cruz, dos dois lados da pintura você vê seres dentro de OVNIs. Os OVNIs soltam raios atrás, é como se fosse uma representação de um OVNI voando em alta velocidade. Você fala, mas o que isso tem a ver? Né? Então, aparentemente eles sabiam de alguma coisa por tradição oral que nós não sabíamos. Esse pessoal poderia estar se reportando a uma coisa que era contada para eles gerações após gerações. Né? Colina, de fato tem pintores famosos. O mais famoso pintor que tentou transmitir algumas mensagens interessantes para nós é o Leonardo da Vinci, mas aí não é propriamente de ufologia, aí é de uma história, de uma tradição secreta que tem uma relação com os maçons e também tem uma relação com o próprio filme O Código da Vinci, onde eles mostram que o São João era São João, o primo de Jesus, que era o São João Batista, que batizou Jesus no Rio Jordão. Para o Leonardo da Vinci, ele era mais importante do que Jesus, por alguma tradição muito antiga. E, curiosamente, o dia de São João, que é 24 de junho, é justamente o dia da primeira aparição da era moderna dos discos voadores. Então, vou falar dessa aparição, que é a aparição, o avistamento, melhor dizendo, do Kenneth Arnold. Como é que é essa história do Kenneth Arnold? É o seguinte, o Kenneth Arnold era um piloto de aviões e ele era vendedor de equipamentos de combate a incêndio. Ele estava sobrevoando um lugar no estado de Washington. O estado de Washington, para quem for ver no mapa dos Estados Unidos, ele fica lá no extremo noroeste do estado, dos Estados Unidos. Tá? Ele fica lá em cima à esquerda do mapa. E tem uma região lá, montanhosa, chamada Cordilheira da Cascata. Ele então estava sobrevoando essa Cordilheira Cascata no avião dele. Ele estava procurando um avião C-46 que tinha se perdido. E havia uma recompensa de $5.000, que era uma fortuna em dinheiro de hoje, para quem encontrasse esse avião. Talvez esse avião tivesse caído na montanha e o pessoal, então, os donos do avião ofereceram uma fortuna para quem encontrasse os restos do avião. Então, o Kenneth Arnold, que era um piloto amador, ele estava sobrevoando esse lugar
no dia 24 de junho de 1947. Um pouco antes das 3 da tarde, por volta de 14h55, mais ou menos, na hora local, ele fez uma curva de 180 graus, quer dizer, ele fez um U na cidade de Mineral, em cima da cidade de Mineral, no estado de Washington, e ele avistou 9 objetos em forma de disco, em forma de píris, objetos reluzentes, ou seja, eles refletiam a luz do Sol, sobrevoando o Monte Baker e voando na direção do Monte Rainier. O Monte Rainier é o monte mais alto da Cordilheira das Cascatas, tá? Cordilheira da Cascata. Eles estavam sobrevoando a uma velocidade de 1.900 km por hora, mais ou menos. E é bom lembrar que nessa época não havia oficialmente nenhum objeto voador, nenhum avião que superasse 900 km por hora. Tá? O primeiro desses objetos parecia uma lua crescente de cor escura. Os outros 8 eram achatados e discoidais. E eles faziam um movimento que parece quando você joga uma pedra sabe quando você joga azulejo na água, que o azulejo fica quicando na água? Eles faziam um movimento que parecia o de píris quicando na água. Então, ele chamou aqueles objetos de píris voadores, flying saucers. E foi a origem do nome Flying Saucers na literatura. Foi o primeiro avistamento oficial de discos voadores na literatura. Tá? Algumas pessoas, inclusive, comemoram o Dia Mundial dos Discos Voadores nessa data. E outros comemoram no dia 2 de julho, que teria sido a data da queda de Roswell, que é o outro caso mais famoso da ufologia mundial. Esse avistamento do Kenneth Arnold, embora evidentemente tenha causado um furor danado, logo em seguida desse avistamento, parece que todo mundo começou a ver em 1947 disco voador nos Estados Unidos e em outras regiões também. Alguns dizem que os objetos que foram avistados não eram discos voadores extraterrestres. Se vocês pesquisarem um pouquinho no Google, vocês vão encontrar umas histórias que dizem que os alemães nazistas já tinham criado, em parceria com seres extraterrestres, discos voadores produzidos aqui na Terra. Isso desde a década de 20 e 30. Parece brincadeira, mas procurem a respeito na internet. Em 1919, tinha uma médium croata chamada Marija Orsic. Escreve Orsic. Ela nasceu em Zagreb, na Croácia, em 31 de outubro de 1895. E nessa data, 1919, ela começou a entrar em contato em transe com diversos seres extraterrestres, alguns dos quais, inclusive, do sistema estelar de Aldebaran. Eles tinham aparência de seres humanoides, muito parecidos com os terrenos, só que um pouco mais altos. Na ufologia, eles são chamados de nórdicos. Tá? Esses seres, aparentemente, queriam auxiliar a humanidade no desenvolvimento de veículos para fazer viagens estelares, viagens entre sistemas solares. E com isso, eles acreditavam que a consciência humana ia começar a se elevar. Tá? Esses seres, aparentemente, teriam tido um papel semelhante ao papel dos Anunnaki na interpretação do Sitchin, só que numa escala de tempo muitas vezes anterior. Quer dizer, o Sitchin fala em 450 mil antes de Cristo, e esses seres de Aldebaran teriam aparecido para Marija Orsic em 1919. Né? Mas bem, depois que Aldebaran se expandiu, os seus planetas começaram a superaquecer, e eles começaram a colonizar outros mundos há mais ou menos 500 milhões de anos. Tá? Ou seja, em termos de colonização, eles já estavam muito mais avançados do que qualquer outros
extraterrestres que tivessem chegado aqui na Terra. Tá? Mais tarde, eles teriam vindo aqui à Terra e estabelecido a Suméria na Mesopotâmia. Então, aí a gente entra num conflito com o Sitchin, quer dizer, segundo a Marija Orsish, esses seres de Aldebaran também teriam influenciado o desenvolvimento da Suméria. Bom, foi criada uma sociedade secreta, chamada Sociedade Thule Gesellschaft, criada pelo barão de Bottendorf, para apoiar o projeto. Esses humanoides de Aldebaran transmitiram para Marija Orsish projetos de naves semelhantes aos discos voadores que a gente vê hoje em dia. Tá? E na Alemanha foi criada, então, uma indústria ultra secreta para fazer essas naves, tá? Sob orientação da Marija Orsish. Essas naves eram chamadas de Haunebu. O Haunebu 2 conseguiu uma velocidade de 21 mil quilômetros por hora. Eu estou falando disso em 1944, gente. 1944. E é interessante a gente lembrar que logo depois da Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética levaram para os seus respectivos países muitos dos cientistas alemães que participaram desses projetos. Inclusive nos Estados Unidos, o mais famoso era o Wernher von Braun, que foi responsável por toda a parte da corrida espacial norte-americana. Mas é interessante a gente lembrar que a corrida espacial norte-americana contra os russos, quem estava dos dois lados eram cientistas alemães, porque eles tinham avançado muito a questão de projetos de foguetes e de outras naves, muito mais avançadas do que simplesmente os de foguetes. Tá? Alguns dizem, inclusive, que após o final da Segunda Guerra Mundial, ou quase no final, a Alemanha estabeleceu uma civilização na Antártida, onde já havia restos de uma civilização muito antiga aqui na Terra. Inclusive, lá no subsolo da Antártida, dizem que tem naves-mãe imensas, ainda com energia, e que ainda tem esse pessoal, os ocupantes dessas naves-mãe, que estariam em estado de animação suspensa. Tá? A Colina está perguntando quem bancou a Alemanha. Isso aí é uma história complicadíssima, envolve interesses de altos banqueiros que financiaram aparentemente os dois lados da guerra. Então eu não vou entrar nesse detalhe. Quem se interessar, tem muitos livros a respeito disso, procura no Google, né? Aparentemente tinha bancos que financiaram os dois lados da guerra porque eles não sabiam quem ia vencer, quem quer que vencesse, os bancos iam faturar do mesmo jeito. Só vou ficar nessa história, não vou me aprofundar muito não. A minha ideia é a gente falar de OVNI mesmo. Então, esses alemães que foram lá para a Antártida acabaram realmente levando também vários OVNIs, vários projetos deles, vários discos voadores alemães. E tanto foi assim que em 1946 os Estados Unidos lançaram um ataque a essa civilização, tá? Isso aí teve um nome. Deixa eu já encontrar esse projeto para vocês. High Jump. Projeto High Jump. Vocês procurem depois no Google o projeto High Jump e vocês vão ver o que era o High Jump. Os Estados Unidos queriam enfrentar essa ameaça da Alemanha nazista no Polo Sul, né? E a Operação High Jump levou um dos maiores almirantes, um dos mais famosos aviadores, aliás,
dos Estados Unidos, que era o almirante Byrd, que já tinha sobrevoado o Polo Norte e tudo mais, e ele foi o comandante que lançou o ataque contra a base alemã. Só que como os alemães tinham discos voadores, esses discos voadores eram também dotados de armamentos supermodernos, que não foram utilizados na Segunda Guerra Mundial, porque ainda não estavam plenamente desenvolvidos. Então, os Estados Unidos voltaram correndo de lá do Polo Sul com o rabinho entre as pernas. Eles levaram uma surra danada, perderam navios, perderam aviões, perderam tripulação, tomaram uma surra da Alemanha, tá? Lá embaixo. Então, aparentemente, até hoje, ainda existe uma civilização tecnologicamente muito avançada lá no Polo Sul. Só para vocês saberem, recentemente, não faz muito tempo, teve muita gente, muitos políticos importantes que estiveram lá no Polo Sul, na Antártida, para poder ver alguma coisa. Ninguém explicou muito bem o que eles foram fazer lá, mas esses políticos foram visitar alguma coisa, ou seja, é bem provável que eles tenham ido ver os restos dessas naves, o resto desses OVNIs que foram encontrados em alguma caverna lá embaixo. Essa história tem muita relação com o fato do próprio almirante Byrd ter dito que ele viu um buraco na altura do Polo Norte que daria para o centro da Terra. Então, daí é que veio uma história que ficou famosa como a Terra Oca, a teoria da Terra Oca. Tá? Existe esse livro aqui, que vocês podem encontrar em sebos na internet, é o livro do Raymond Bernard, A Terra Oca, Descoberta de um Mundo Oculto. Olha aqui um mapinha da Terra Oca. Né? Mas eu não acredito que a Terra seja oca. Evidentemente, a Terra tem um núcleo de magma, um núcleo de ferro fundido e tudo mais. Então, nós temos sim bolsões debaixo da crosta, logo na superfície da crosta terrestre, tá? Mas a Terra ser oca viajou forte, né? Para mim, viajou forte. Claro, você pode ter entradas para esses bolsões, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, que talvez tenha sido isso que o almirante Byrd viu. Mas muito bom. Nós estamos falando, então, gente, que 1947 foi o ano em que começaram os avistamentos maciços. Mas isso não quer dizer que não tenha havido avistamentos antes disso nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Um dos casos mais incríveis do começo da ufologia foi o avistamento, foi um OVNI que caiu na cidadezinha de Aurora, no Texas. E na queda ele destruiu o moinho de vento da propriedade do juiz Proctor. O tripulante, segundo o jornal da cidade, não era habitante deste mundo. Ele estava morto e desfigurado e, olha, ele foi enterrado no cemitério local. Pois é, ele foi enterrado no cemitério local. Ele era um greyzinho, né? Ele era desse tipo aqui. E é interessante que o pessoal procurou com detetores de metais onde que ficava a sepultura do greyzinho, e eles aparentemente encontraram o lugar. Mas depois eles voltaram com autorização para desenterrar lá, só que não encontraram mais nada, ou seja, é bem provável que alguém tenha agido antes e tirado o caixãozinho do Gray de lá daquele lugar, porque não queria complicações. Vocês não se perguntam toda hora por que os governos do mundo inteiro ficam escondendo a verdade sobre os discos voadores? Muita gente deve se perguntar, puxa, mas tanta gente está vendo, tanta gente fotografa, por que eles escondem a verdade sobre os discos voadores?
é uma evidência tão forte. Hoje em dia, vocês vão em qualquer página do Twitter, vocês vão em qualquer página do YouTube, vocês veem dezenas de vídeos de avistamentos de OVNIs, luzes, naves-mãe, às vezes, vocês veem aquelas naves-mãe imensas com OVNIzinhos saindo de lá de dentro, né? Esses OVNIs pequenos, que são os OVNIs que pousam efetivamente na Terra, a gente chama de naves batedoras. Em inglês é Scout ships, Scout UFOs, tá? São naves batedoras, elas conseguem pousar. As naves-mãe não, são imensas, e além de serem imensas, elas teriam que alterar uma série de coisas na sua tecnologia para não causar um desastre aqui embaixo. Mas tudo bem. Por que os Estados Unidos, então, ou principalmente os Estados Unidos, né, não abrem o jogo com relação ao assunto OVNI? Aparentemente, eles estão começando a abrir um pouquinho. Vocês devem ter visto na internet esses vídeos liberados de dentro de caças americanos, né, vendo os OVNIs filmados e tudo mais. Isso aí o Pentágono liberou, né? Então, de certa forma, eles já falaram, sim, eles existem e às vezes a gente encontra eles enquanto está voando com um caça, né? Então, de certa forma, já foi liberado, agora está diminuindo um pouquinho o ritmo de informações dos governos, mas os avistamentos estão aumentando a olhos vistos. Se vocês procurarem em Twitter, em Instagram e no YouTube, vocês vão ver vídeos diariamente de OVNIs sendo vistos no mundo inteiro. Qual é a origem do caso de não revelar? São várias as razões, gente. A primeira é a seguinte: quando um objeto voador não identificado aparece nas telas de radar, você manda caças, jatos da Força Aérea atrás deles, e os discos voadores ficam fazendo cirandinha em torno dos jatos, que nunca vão conseguir alcançar esses bichos, porque eles voam, às vezes, a mais de 20 mil km por hora, às vezes eles aproximam, às vezes até superam a velocidade da luz. Então não dá para nenhum jato acompanhá-los, não dá para nenhum jato se aproximar deles. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, gente, que os governos confessam a sua incapacidade de controlar o espaço aéreo dos seus países. Em 1986, aqui no Brasil, nós tivemos o que se chamou, em maio de 1986, nós tivemos a Noite dos OVNIs. Tá? 19 de maio de 1986, 21 objetos foram detectados pelo sistema chamado SINDACTA-1, que quer dizer Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo da Força Aérea Brasileira. Teve avistamentos nos estados de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. O presidente da Petrobras na época, que era Osiris Silva, testemunhou do seu avião objetos luminosos de cor alaranjada. Mandaram caças da FAB tentar perseguir ou interceptar os objetos sem sucesso. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, gente. Aconteceu o seguinte: tinha um astrônomo aqui no Brasil, que é falecido, que se chamava Rogério Mourão, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. O Ronaldo Mourão morreu em 2014. Ele, na época, ele nunca acreditou no fenômeno OVNI, ou se acreditava, ele fazia questão de dizer que era fake, que o pessoal se enganava. Olha só, ele não encontrou nada melhor para dizer do que os objetos eram meteoros que acompanhavam o cometa de Halley, que tinha aparecido aqui no céu do Brasil em fevereiro daquele ano. Tá? Ou seja, ele chamou pilotos da Força Aérea Brasileira, que tinham dezenas de milhares de horas de voo de experiência, de incompetentes e imbecis que não sabiam distinguir um objeto voador não identificado de um meteoro. Tá? Bom, enfim, o que acontece? Esse é o primeiro ponto. Os governos têm vergonha de admitir que esses objetos superam as defesas do espaço aéreo. Segundo, a existência de um objeto que evidentemente
voa a velocidades incríveis e não utiliza combustível fóssil. O que é combustível fóssil? Gás de bujão, gasolina, óleo diesel, gasolina de avião, querosene, tá? Derivados de petróleo em geral. Tá? Eles não utilizam, eles voam por força antigravitacional, um sistema complexo de propulsão, que não dá para a gente ficar explicando agora, nem eu tenho a pretensão de saber como é que funciona, eu já li um pouquinho, mas é um assunto realmente muito complexo. E a partir do momento que essa tecnologia do disco voador, de viagem, de propulsão do disco voador, for popularizada, toda a indústria petrolífera do mundo inteiro vai para o brejo, porque ninguém mais vai precisar usar gasolina. Eles vão usar essa tecnologia de energia livre, uma energia baseada em até energia solar. Dá para usar até energia solar. Vocês já devem ter ouvido falar que muita gente inventou motor de carro movido a água e depois nunca mais se ouviu falar neles, né? Então, o motivo econômico. Terceiro, motivo de pânico em geral mesmo, da população. Teoricamente, ninguém sabe o que os ocupantes, o que os tripulantes dos discos voadores estão fazendo aqui. Oficialmente, ninguém sabe. É lógico que dezenas de milhares de avistamentos e dezenas de contactados já falaram o que eles estão fazendo aqui. Várias coisas. Alguns estão acompanhando o desenvolvimento da raça humana, porque eles foram, em parte ou completamente, responsáveis pela nossa evolução, pelo nosso salto evolutivo a partir do Homo erectus. Tá? Outros estão curiosos de saber o que a gente está fazendo com o nosso planeta, porque a gente está detonando o planeta. Principalmente a partir das explosões nucleares de 1945, né, é que eles começaram a aparecer. Faço as contas. 1945, logo em seguida, 1947, começa as ondas oficiais de aparições de discos voadores. Então eles estão curiosos e estão temerosos do que a gente pode fazer, lutando uns contra os outros aqui na Terra, né, aquela Guerra Fria famosa dos Estados Unidos e União Soviética. Eles estão temerosos de que isso possa afetar o sistema solar e, por consequência, muitos outros mundos e muitos outros sistemas estelares espalhados pela nossa galáxia. Tá? Não se esqueçam de que tudo está praticamente interligado. O que acontece com um lugar reflete, ecoa, tem reverberação em outros lugares do universo também. Tá? Então, são vários os motivos pelos quais esses discos voadores viriam à Terra. Alguns falam que são de 20 origens diferentes, de 80 origens diferentes, outros falam até em centenas de origens diferentes. Eu já li que na nossa galáxia nós temos 10.000 tipos diferentes de extraterrestres, de alienígenas. Tá? A maioria de forma humanoide. O que eu quero dizer com forma humanoide? Anda de pezinho, tem 2 pés, 2 pernas, 2 braços, um número variado de dedos, alguns têm 3, alguns têm 4, alguns têm 5, alguns têm 6. Inclusive, se vocês procurarem na internet, estátuas de Gilgamesh, da Suméria, vocês vão encontrar estátuas dele com 6 dedos. Que, aliás, alguns dizem que os Anunnaki tinham 6 dedos. Tem olhos. A maioria dos extraterrestres desse tipo, dos Greys, praticamente tem um nariz que não aparece, só tem os furinhos, tem uma boca que é só uma ranhurazinha, não tem orelha, só tem um furinho. Tá? Então, esse aqui é uma representação bem bacana dos Greys. Tá? A maioria tem esse formato, quer dizer, alguns não usam voz, os Greys, por exemplo, comunicam-se telepaticamente. A grande maioria dos extraterrestres comunica-se telepaticamente. E isso, gente, é interessante a gente lembrar o quê? Que há 2 tipos de ufologia. Existe uma ufologia, que é a ufologia clássica, que é essa ufologia que começou em 1950, mais ou menos, com livros de Donald Keyhoe e muitos outros autores,
que é a ufologia de parafuso e porca, ou seja, é falar das naves que eram feitas de metal assim, metal assado, metal desse outro jeito, tal, dos seres que apareciam, que eram altos, baixos, gordos, magros, enfim. Muito depois, na década de 80, é que começou a haver uma atenção maior para o fenômeno paranormal ligado à ufologia. Eu vou falar dele na nossa próxima live na semana que vem, tá? Que é a ufologia, vamos dizer assim, esotérica. Tá? Alguns chamam de vimanosofia. Vimana é o nome que se dava aos objetos voadores não identificados nos livros sagrados hindus, nos Puranas, no Rig Veda, no Mahabharata e no Ramayana. Tá? Então, vocês procurando na internet, vocês encontram inúmeras imagens de vimanas. E por que eu estou falando disso? Porque essa parte da ufologia esotérica é que deu origem a esses livros de dezenas de autores contactados. Então, Bárbara Marciniak, Barbara Handclough, Dolores Cannon, ou gente que era contactada, ou gente que fazia regressão de memória em contactados. Aqui no Brasil, Luiz Gonzaga Scortetti de Paula, o general Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa, todos eles são pessoas que falam da ufologia esotérica. É uma ufologia que envolve a questão da telepatia e da comunicação telepática com os extraterrestres. Mas vamos ficar um pouquinho, enquanto a gente ainda tem um pouco de programa, para a gente falar da ufologia clássica. Uma outra razão pela qual o governo americano ficou preocupado em revelar ou não os OVNIs foi a famosa onda de aparições em Washington, em 1952. O céu da cidade de Washington, entre 3 a 4 dias, ficou coalhado de discos voadores. Eles passavam em frotas, em bandos, no céu, em cima da Casa Branca, em cima do Pentágono. Eles faziam o que eles queriam. Eram seguidos por jatos e deixavam os jatos comendo poeira. Tá? O governo americano encomendou uma pesquisa para um instituto de pesquisa, um instituto, praticamente um instituto de estudos, né? E fez a seguinte pergunta: devemos revelar, admitir a existência dos discos voadores e seus tripulantes à população em geral? E por que sim ou por que não? Muito bom. A conclusão do estudo foi que a revelação da existência, a admissão da existência de discos voadores e seus tripulantes para o público em geral poderia causar pânico à população, poderia causar crises religiosas, econômicas, sociais e políticas. Então, em outras palavras, o mais completo caos. Era o que eles acreditavam. Tá? Eles já tinham visto fenômenos semelhantes acontecer quando missionários do Ocidente iam a ilhas do Pacífico que nunca tinham visto um ser humano moderno, né? Um ser humano tecnológico. E a civilização daqueles nativos simplesmente mudava e praticamente desaparecia. Eles passavam a ficar reverenciando os missionários como se fossem deuses e ficavam fazendo fogueirinha com um desenho de avião, com uma maquete de avião. Quem assistiu aquele filme Eram os Deuses Astronautas, que é um filme sobre o livro do Däniken, vê exatamente isso. Isso é chamado de culto cargo. Procurem no Google, culto cargo. Vocês vão ver que quando uma civilização menos avançada encontra uma civilização mais avançada, o que acontece é isso. Eles ficam tentando fazer com que aquela civilização mais avançada fique por perto, porque eles acham, nossa, esses caras são deuses. Então, esse era o risco que esse instituto de pesquisa acabou alertando o governo dos Estados Unidos. Por isso que eles falaram, não existem discos voadores. Tá? Isso aí são balões meteorológicos, são gases do pântano. Tá? Eu também vou falar na próxima semana dos projetos de estudo de discos voadores, do qual o mais famoso é o projeto Livro Azul, até na TV paga, nos canais de TV pago, no History Channel, vocês têm o projeto Blue Book, né, o projeto Livro Azul, dá para assistir isso e tal.
Mas hoje a gente está chegando aqui na nossa curva da onça. Eu vou agradecer a presença de todos vocês. Espero vocês na nossa próxima live, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, tá? E uma boa semana para todos vocês. Se avistarem discos voadores de hoje até semana que vem, contem para mim na semana que vem, tá bom? E é isso aí, Colina. Exatamente. Os draconianos eram reverenciados na China, também na Suméria, em outros lugares. Eu vou acabar falando disso com o tempo, mas você já está com o caminho certo. Eles eram chamados de os reis dragão e tudo mais, né? Então, mais uma vez, gente, muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com o grande Criador, tá? Sob as luzes e proteção de todos os nossos queridos irmãos do astral, tá? E semana que vem a gente está junto de novo. Beijo para todo mundo. Até mais.